Imagine um pré-tribulacionista pregando a mensagem pré, com todo o conteúdo, com toda a bagagem que ela carrega, 5 anos antes da grande perseguição que houve no tempo de Nero, no tempo da igreja primitiva. Houve ali 10 anos tremendos de grande perseguição. Inclusive foi profetizado para uma das 7 igrejas, para Esmirna. Imagine um pré-tribulacionista 5 anos antes pregando ali que a igreja não vai ser livrado da grande tribulação. É claro que tempo da grande tribulação é um tempo. O que aconteceu com a igreja primitiva em relação à perseguição é outro tempo, mas ser perseguido e mortos do jeito que eles morreram, ali é grande tribulação para qualquer um. Você não sabe, e nem eu sei, mas imagina você ser pendurado numa cruz, já é terrível, né? Ser queimado vivo até a morte, por não negar o nome do Senhor Jesus. Ah, mas como não era o tempo da grande tribulação, não é válido. Você tem essa mente podre? Eles sofreram. Imagine você ser degolado vivo por leão. Ah, mas não era o tempo da grande tribulação. O tempo da grande tribulação é uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Irmãos, essa expressão quer dizer que a grande tribulação vai envolver tantas pessoas, tantas nações. É claro que o epicentro dos eventos vai ser na terra de Israel, como sempre foi, mas vai envolver tantos conflitos, vai abranger um contexto tão grande de nações que realmente nunca houve e nunca mais haverá. Mas a pessoa morrer dessas maneiras, que eu falei para você, falei apenas algumas, isso é a grande tribulação na vida da pessoa. E era o corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Então imagine um pré-tribulacionista pregando essa mensagem que a igreja não sofre, porque a ira de Deus já caiu sobre o Filho, então não pode cair sobre a igreja. É claro que a ira de Deus não vai cair sobre a igreja, mas eles torcem a mensagem falando essas coisas. Então Deus não pode descontar na igreja, não é justo a esposa ser chicoteada, ser maltratada. E esses irmãos que morreram dessa maneira? Então você imagine você pregando isso 5 anos da grande perseguição. Aí depois os pais iam contemplar os seus filhos sendo mortos dessa maneira. Os filhos iam ver os seus pais sendo degolados por leões, sendo crucificados vivos, queimados, sendo decapitados, despedaçados. Mas 5 anos antes tinha um pastor falando que a igreja não ia passar pela grande tribulação, porque não poderia sofrer, porque não faz sentido sofrer dessa maneira que é o corpo de Cristo. Ia ser odiado uma pessoa dessa. Da mesma maneira, imagine 5 anos depois dessa grande perseguição, se levantar um pré-tribulacionista pregando a mensagem com todo o conteúdo que ela tem, a mensagem pré deles. Ia falar, cala a boca, falso profeta, você não viu o que aconteceu 5 anos antes? É isso que eles iriam falar. Isso é a vantagem de você ser um pregador pós. Essa é a vantagem, porque os pós-tribulacionistas estão em vantagem em quase tudo no que diz respeito a esse ponto. Não estou falando de outros pontos, mas estão na frente. Um pós-tribulacionista que for surpreendido por um arrebatamento pré, ele não vai chegar no céu. Algumas coisas não vão acontecer com os pós-tribulacionistas que estiverem vivendo em santidade e forem surpreendidos pelo arrebatamento pré. Eles não vão chegar no céu e reivindicar a sua volta para a terra, falando, não, eu sempre acreditei que eu ia passar pela grande tribulação, eu esperava mais a subida do anticristo do inferno do que a sua vinda do céu, Senhor Jesus. Então eu quero voltar para a terra. Eu estou usando as palavras do pastor Nathan Rufino, essa zombaria de palavras. Tem cristão que espera mais a subida do anticristo do inferno do que a vinda do Senhor Jesus do céu. E a igreja, glória a Deus, amém, aleluia. Por causa de uma besteira dessa falada, quem é o pós-tribulacionista que aguarda mais a vinda do anticristo do inferno do que a subida do anticristo do inferno, do que a vinda do Senhor Jesus do céu? Palavras que não edificam a igreja, só criam zombarias. Ninguém aguarda mais anticristo do que Cristo. Então a pessoa não vai querer voltar para a terra para ficar na grande tribulação. Outra coisa que não vai acontecer, o Senhor Jesus vai reunir os pós-tribulacionistas que estavam vivendo em santidade e vai falar, vocês estavam vivendo em santidade, mas como vocês sempre ensinaram que a igreja ia passar pela grande tribulação e não foi assim, volta para a terra. Isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer com os que sempre pensaram que não vão sofrer grande tribulação?
O que vai acontecer com as pessoas que ensinaram isso até o fim, mesmo vendo várias mensagens pós-tribulacionistas, várias questões que eles não respondem? O que vai acontecer? Estão preparadas para a grande tribulação? Quando der de cara com o falso profeta, quando der de cara com a morte, o que vai acontecer? Então, um pós-tribulacionista está em vantagem. Ele está em vantagem tanto pela lógica, que isso que eu estou falando para vocês é lógica, tanto pelas escrituras. É claro, irmãos, que eu, sendo da linha pós-tribulacionista, não sou bobo. Eu sei que muitas pessoas que passaram a vida pregando que vão passar pela grande tribulação, se chegar esse momento na vida delas, podem ser que elas percam a esperança, pode ser que elas aceitem a marca da besta, podem ser que elas vão seguir o falso profeta e neguem a Cristo. Ao passo que muitos pré-tribulacionistas se convertam ali de todo o coração e sejam preparados por que der e vier, porque nem todos vão morrer, nem todos vão passar por essa perseguição, mas nem todos vão ficar livres. Isso sempre foi assim na igreja. Entendeu? Então eu não sou bobo de afirmar que os pós estão mais preparados, então por isso eles vão ficar mais firmes na grande tribulação, porque vai ocorrer o contrário. Só que pela lógica, quem está mais preparado vai poder estar mais de pé diante do Senhor Jesus. Quem está mais preparado, pela lógica, mas não é uma lei, pode ocorrer ao contrário também, e eu creio que vai ocorrer. Entendeu? Então quem é que está mais preparado, um pré ou um pós? Quem é que está em vantagem? Um pré ou um pós? A linha pós-tribulacionista. Raramente, ou quase nunca, você vai ver um pós que estudou as escrituras com mais frequência, que analisou mais ali os profetas, os apóstolos e falou, peraí, não faz sentido, eu vou me tornar pré. Raramente você vai ver. Eu já vi aí um caso e não acreditei nisso. Mas ocorre. Mas você vai ver isso todos os dias, praticamente, ou todas as semanas, sei lá, todos os meses, vai. Você vai ver pessoas que eram pré, mas ao ouvir a palavra de Deus, com mais explicações, com mais detalhes, com mais conexões, abandona a linha pré e se torna pós. Tá bom, irmãos? É isso daí. Não sei se eu esqueci de falar algum assunto no vídeo que eu falei que ia falar e não falei, mas se eu esqueci, eu vou estar fazendo isso em outros vídeos. Tá bom? Segue os links que eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito, compartilhe esse vídeo. Se você segue o canal do Pastor Natan Rufino, pode compartilhar esse vídeo com ele tranquilamente. E aí a gente vai se falando, vai ajustando aí os erros que a gente pode ter cometido para ficar mais perto da revelação das Escrituras. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e a gente se vê nos próximos vídeos.